Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Bora lá pro nosso devocional de hoje. Hoje a gente vai fazer o devocional de capítulo 10 de Hebreus. Então já pega aí sua Bíblia, seja ela física ou online, no computador, no tablet, no celular, não importa. Pega aí pra você ir seguindo, porque quando você vai seguindo, acompanhando, você vai ver que às vezes a sua versão é um pouquinho diferente da minha e também o Senhor vai te trazendo revelações novas, então por isso que é importante. Deixa eu liberar o pessoal aqui. Bom dia Silvânia, bom dia Leilane. Bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Graças a Deus. Que bom, coisa mais boa. Da paz. Ler o capítulo 10? Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Demais, né? Demais. Como é bom, né? Como é bom estar na presença dele, né? Com certeza. É muito bom, muito bom. Hoje, então, a gente vai fazer a leitura do capítulo 10, que é um capítulo também muito bom. Leilane ou Silvânia, quer fazer a oração agora antes da gente começar? Joia, faço sim. Tá, combinado. Senhor nosso Deus, Pai celestial, Pai amado, Criador de todas as coisas, Deus de excelência e de glória, Senhor amado, eu peço, Senhor, uma bênção especial, uma unção especial sobre a vida da Érica, Pai, que vai ministrar a Tua palavra que é plena, que é perfeita, que é a palavra que nos enche de luz, que revela as Tuas verdades para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que a boca dela seja santificada, que a língua dela seja fogo neste momento, Senhor. Fale a Tua verdade, é por mais que doa, mas é necessário ter cura, ter arrependimento, ter perdão, Senhor. E assim, dessa forma, Pai, limparmos tudo que está de sujeira, para que nós possamos nos aproximar de Ti cada vez mais. Porque o Senhor diz, sede santos porque sois santos. E nós não conseguimos ser santos por nós mesmos, mas a Tua palavra vem nos lapidando todos os dias, Pai, trazendo-nos a consciência do que nós podemos fazer, precisamos fazer para cada vez mais parecer contigo, porque nós somos a Tua imagem e semelhança. Obrigado por toda a unção da Tua filha, Pai, que ela possa neste momento ser a Tua porta-voz para nossos corações e que haja arrependimento e volta verdadeira para Ti, Pai. Eu te entrego a cada vida neste grupo aqui, cada pessoa aqui presente, que possa receber o bálsamo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, Silvânia? Então, vamos lá. O meu começa assim, o título tá assim: O sacrifício de Jesus é definitivo. E começa o 10 assim: a leitura traz a lei, na verdade, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, os sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aí depois no 8. Primeiro ele disse:
sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta de pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Esse versículo é muito forte. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então não precisa oferecer de novo, né, igual era antes, todo ano, como a gente viu em Levítico. Aí o 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Por que falou isso? Porque lá em cima falou que é impossível que sangue de touro e bodes tire o pecado, né? Porque o único sangue que pode realmente tirar é o sangue de Cristo, né? Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, tipo, olha só, a gente foi, através do sacrifício de Cristo, por meio desse único sacrifício, Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Então, olha a importância disso, né? E aí depois tá assim: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Então, quem que confirma no nosso coração que isso daqui é verdade? O próprio Espírito Santo. E eu acho isso tão lindo, tão lindo. Primeiro, ele disse: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Nossa, essa parte é muito linda, porque essa parte aqui, ó, porei minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. Olha quão poderoso que é isso. Deus colocar as suas leis no nosso coração e escrever na nossa mente. E fora isso aqui, ó, um outro ponto que eu quero que vocês atentem. No 17 tá assim: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Detalhe para vocês não terem dúvidas que pecados e iniquidades são coisas diferentes. Por isso que tá uma coisa e outra. Tipo, essa xícara e essa caneta são coisas diferentes. Senão ele só falava uma coisa só. Então, pecado e iniquidade são coisas diferentes. E a gente tá trabalhando isso desde o começo, né? Porque os pecados tá se referindo a uma alta responsabilidade, aos nossos pecados. Quem que tem que se arrepender dos pecados? Nós. Porque quem sabe o que a gente fez de errado? A gente e Deus. E o diabo também sabe, porque ele acusa. Então, quando a gente tem que se arrepender do pecado, a gente genuinamente, tipo, se arrepende diante de Deus, porque a gente fez algo que desagrada a Deus. E a gente se arrepende diante de Deus e confessa aquele pecado. Iniquidade já é diferente. Iniquidade vem, por exemplo, de pecados de antepassados, que tem um peso espiritual. E essas iniquidades, né, que geram, por exemplo, as maldições hereditárias, elas devem ser renunciadas. Então, são diferentes, entende? E como foram pecados de quem veio antes, por exemplo,
eles teriam que se arrepender. Mas eles, por não terem se arrependido, a culpa desse pecado vai sobre o filho até a 3ª e 4ª geração. Isso está na onde? Na tábua dos 10 mandamentos. Depois vocês vão lá, tipo, que as maldições vão dos pais sobrecair sobre os... ou iniquidade, né? Sobrecair sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, e as bênçãos por 1000 gerações. Então, tá nessa parte. Então, pecado é diferente de iniquidade. Não sei se eu consegui explicar bem, mas se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam. E a parte aqui, onde tá assim, onde esses pecados foram perdoados. Para ser perdoado, tem que se arrepender e confessar. Não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Porque o sacrifício de Jesus foi válido e não precisa mais de ficar refazendo, né? Como se ele tivesse que morrer na cruz de novo. Não, você reconhece, mas você tem que se arrepender e tem que confessar. Aí depois tá assim, um apelo à perseverança, que já é a parte final do capítulo 10, tá assim. O 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Sabe o que eu achei interessante? Que ele falou aqui, ó. Como é que fala? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, que é aquele lugar mais que só entrava o sumo sacerdote, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Então, o caminho é novo e vivo. Isso eu achei muito bonito. E depois tá assim, que ele nos abriu. Então, Jesus abriu pra gente esse caminho novo e vivo por meio do véu, isto é, seu corpo. E lembra que o véu foi rasgado de cima a baixo? O corpo de Cristo foi rasgado também, dilacerado naquela cruz. Por quê? Por nós, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Então, eu achei interessante essa relação do véu com o corpo de Cristo. Aí depois o 21 tá assim. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Lembra que a água limpava tudo? Lá no Levítico, quando falava da água, da purificação, que o sacerdote tinha que tomar um banho antes de pôr a roupa do sumo sacerdote para poder entrar no lugar. Então, a importância da água, né, que limpa, né? Aí o 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que confessamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Isso aqui é tão lindo. Então, o Senhor é fiel. Aí depois o 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, olha que bonito que é essa parte. Aí depois o 25. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Então, a importância de se unir como uma igreja, né? Lembrando que igreja são pessoas, né? Somos nós. E a igreja compõe um corpo de Cristo. A igreja gloriosa, ela é um corpo, em que a cabeça é Cristo e cada um de nós somos uma parte desse corpo. Então, a gente tem que estar sempre conectado com o Senhor, intimidade com o Senhor, para que a gente funcione e cumpra um propósito. Porque a gente faz parte de um corpo. Imagina se num corpo o coração para, a perna para, o braço para. Um corpo que é saudável, ele todo tem que funcionar. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente vê que
A gente tem um propósito, a gente tem um porquê. A Mayara tem outro, a Eliane tem outro, a Silvânia tem outro, o pessoal aqui, a Camila tem outro. Então, cada um tem um propósito. E quando a gente está alinhado com o Senhor e cumprindo esse propósito, a gente está como parte do corpo funcionando. E aqui tá falando, né, a importância de se reunir como igreja, né? E encorajar uns aos outros. Então, assim, para que ninguém desista, para que as pessoas permaneçam na fé, né? Aí depois tá assim, o 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, essa parte é bem delicada, viu? Presta bastante atenção. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Aqui o juízo que a gente falou hoje de manhã. E de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merecem aquele que pisou aos pés do o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha o quão pesado que é isso. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E em outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrando que, como falou aqui, a vingança, né, pertence ao Senhor, né? E Ele que vai julgar todo o povo, né? Todo o seu povo. Lembrando que a gente faz parte desse povo. Quando a gente aceita Cristo, a gente é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Então, tudo que fala do povo do Senhor se refere a gente também a partir desse momento que a gente aceita Jesus. Então, isso inclui a gente. Então, a gente vai ser assim, o Senhor vai nos julgar e dele pertence a vingança, né? Igual falou aqui. O 32. Lembre-se dos primeiros dias, pois, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solitários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que é isso? Me remeteu àquela parte que fala, né? Pra gente não acumular bens e tesouros aqui na terra, mas no céu, onde a ferrugem e eu esqueci que é a outra parte, não corroem. Então, assim, que essa parte eu achei chocante, que falou assim: aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Nossa, isso aqui eu achei muito forte. É assim, o Eric, é assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu, né? Exatamente. Vai durar eternamente. Esse não vai ser consumido. Esse não vai ser consumido. E aqui fala a mesma coisa, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Na onde? No céu, na eternidade, né? Eu acho essa passagem muito bonita. Aí o 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, a confiança que a gente tem no Senhor, ela será recompensada. Aí depois, vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, e muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé.
E se retroceder, não agradarei dele. Nossa, essa parte é muito pesada. Porque tá assim, ó. Aquele que vem virá e não demorará. Quem tá falando? Da volta de Jesus. Beleza. Aí depois 38. Mas o meu justo viverá pela fé. A gente é justo porque a gente quer? Não. A gente é justa, porque o Senhor nos justifica. Quando a gente está em Cristo, Ele não só nos santifica, mas Ele nos justifica. E Ele nos limpa também. Então, aqui, ó, o meu justo viverá pela fé. A gente tem que viver pelo quê? Pela fé. Acreditar ainda na coisa que a gente não vê com os nossos olhos aqui carnais, mas a gente crê de todo o coração que aquilo é verdade. Crê que a gente já recebeu aquilo. Então, isso é a fé, né? E mais pra frente vai ter aquele versículo bem famoso sobre a fé. Mas é mais pra frente. Aí depois tá assim. E se retroceder, não me agradarei dele. Essa parte aqui é muito forte e é dolorida. Porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Imagina se Jesus retrocedesse à cruz. Fala, então, não quero mais morrer pra esse tanto de povo aí, com esse tanto de pecado. Ele não se alegra no retroceder. Entende? Não tem retroceder em Deus. Você não vê Jesus retrocedendo. Você não vê Deus voltando atrás no que Ele fala. Então, aqui, ó. E se retroceder, não me agradarei dele. O Senhor não se agrada dos que retrocedem. E isso é muito forte, porque eu falo isso pra vocês, mas eu falo pra mim também. Porque por muito tempo eu queria voltar pra uma fase anterior. Por quê? A fase anterior, ela já é confortável. Ela pode ter sido desafiadora no começo, mas chega um momento que ela fica confortável. E é muito melhor ficar no confortável do que ter novos desafios. Romper barreiras, ter desafios novos, obedecer ao Senhor sem ver o caminho todo, só ver o próximo passo. Então, mas aí quando você lê esse versículo e vê que ele é verdade e sabe que ele não se alegra nos que retrocedem, você fala, e eu vou retroceder? E eu vou voltar para minha zona de conforto? E eu vou ficar pensando lá no Egito, lá de trás? O seu Egito pode ser, tipo assim, um lugar que você morava, um trabalho que você tinha, alguma coisa boa que você tinha no passado que você fica relembrando como se quisesse voltar para lá. E como que Deus assim vai se alegrar disso se Ele tem planos novos para você nessa fase que você tá? Se daqui para frente Ele já tá ali com seus dias todos escritos, igual tá lá em Salmos, que quando Ele teceu os nossos tecidos no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito todos os nossos dias. Então a gente vai querer ficar voltando pros dias que já passou? Não faz sentido, entende? Então, assim, eu sei que é dolorido porque eu falo por mim mesmo. Quando eu tive que parar de querer retroceder, entender e viver esse versículo e não pensar em retroceder, mas dali pra frente, mesmo que eu não enxergue todo o que vem pela frente, eu não consegui, assim, não foi fácil no começo, mas hoje eu tenho esse entendimento. Então eu parei de ficar querendo voltar pra trás. Pedir perdão pro Senhor por querer retroceder, por ter sentido vontade de retroceder, por ter tido medo. Porque quando você vê só o próximo passo, você não sabe o que tem ali pra frente. Você não sabe se os próximos 50, 100 passos vai ser de paz ou se vai ser de tribulação. Se vai ser de deserto ou se vai ser do que vai ser. Então, mas aí que tá esse perseverar e ter fé, que o Senhor tá ali te direcionando, que Ele já escreveu todos os seus dias e é dali pra frente. Mas é muito desafiador. Aí depois, por fim, pra terminar, tá assim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, quem somos nós? Os que creem e os que são salvos. E aí, tipo, declara e medita aí, ó, nesse 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, tipo assim, você tá nessa fase, repete esse versículo um monte de vezes.
Eu, porém, não sou dos que retrocedem e são destruídos, mas eu sou dos que creem e são salvos. E fica meditando isso, repetindo, porque até você entender que realmente não tem por que olhar para trás. É daqui para frente. Porque tem propósito. E se a gente quer viver o propósito de Deus, tem que ser daqui para frente. E quando sentir medo, lembrar que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem que é o verdadeiro amor? Quem que é o amor? É Jesus, né? Então, quando ele tá ali tomando conta e enchendo o nosso coração, não tem o que a gente ter medo. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos protege, ele não é o que é o escudo, ele não é o que nos direciona. Ele não mandou o Consolador, que também nos guia, que é o Espírito Santo. Lá não fala na palavra que a gente tá quando a gente busca ele, tá em oração, a gente não tá no esconderijo do Altíssimo, a gente tá com medo do quê? Entende? Se tem propósito no que ele fala, no que ele nos usa. Então, assim, quando a gente para pra pensar, a gente fala, não cabe medo, não cabe querer retroceder. Entende? Se vocês quiserem abrir o microfone, falar alguma coisa, pontuar alguma coisa, fica à vontade. Oi, Naile! Ai, que saudade! Oi, Camila. Quer falar alguma coisa? Silvânia, Leilane, Maiara, Camila. Aprendendo, amada. Estou aprendendo. Não, é maravilhoso, né? E o quanto que ele vai falando com a gente, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tô lendo o capítulo, eu falo, meu Deus. E assim, cabe certinho pra fase que a gente tá vivendo, né? Pra mim tá. Eu também pego o gancho da Silvana aí, eu tô aprendendo. Glória E que a coisa Deus. linda, né? Saber que Jesus veio e cumpriu a lei, né? E ele agora ele não precisa mais sacrifício. O sangue dele nos purifica de todo pecado, né? Sim. E aí no decorrer da palavra a gente vê, e Deus atenta aqui, né? Que você falou, que palavra dura, né? Horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo, né? Então Deus nos alerta, né? Para que nós tenhamos sabedoria no nosso falar, né? Naquilo que a gente fala, tomar muito cuidado, né? O Senhor nos alerta que às vezes a gente faz um comentário, né? Do nosso irmão, até mesmo da nossa igreja, né? Nós temos que ter muita sabedoria. Deus está me ensinando a estar orando, né? E repreendendo tudo isso, porque essas coisas prejudicam o povo de Deus na igreja, né? Coloca impedimento, amarra a obra do Senhor. Nós somos usados pelo inimigo quando a gente faz isso. Então nós devemos nos alertar para não fazer essas coisas, porque nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, né? E que o Senhor possa nos perdoar e nos dar sabedoria para não fazermos essas coisas, né? Para procurarmos ser santo mesmo nas nossas atitudes, estar vendo os erros, mas está orando, está buscando discernimento, buscando a sabedoria de Deus para como agir, e não agir assim, né? Sim. E também, né, da nossa fé, né? Nós aceitamos Jesus, estamos no caminho e não podemos desfalecer desse caminho. Muitas vezes desanimamos, muitas vezes nós vemos os irmãos que se afastam, né? Como eu tenho casos assim, que afastou e esfriou na fé, né? E aí entra nessa palavra aqui, que o Senhor tenha misericórdia, né? Para trazer de volta e para que isso não aconteça conosco, né? Ficarmos firmes na nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nem para a nossa direita, nem para a nossa esquerda, né? Mas para Jesus, ter o nosso coração nas coisas celestiais. Não que a gente não possa ter as terrenas, a gente pode, mas o nosso coração não pode estar lá, porque aí Deus não vai trabalhar na nossa vida, né? Deus só trabalha quando a gente é humilde, né? Deus trabalha na nossa humildade. E o Senhor tem me ensinado, através do sofrimento, através das lutas, né? Aqueles porquê todo que você fala, mas por que na minha vida é assim, né? E você vai buscar a direção de Deus para entender aquilo, e foi certinho, é assim que nós devemos fazer, né? E nunca
lançar a mão do arado, né? Desistir. Desistir nunca. E para desistir nunca a gente tá aqui, tá revestido do Espírito. E para estar revestido do Espírito a gente tem que estar fazendo isso que a gente está fazendo, estudando a palavra, porque aí Deus fala conosco, nos dá entendimento, nos dá revelação, fortalece a nossa fé, né? Nos dá segurança para continuar. A gente vê o Senhor caminhando do nosso lado, né? Porque ser servo de Deus, ser crente, não é um caminho facinho, é um caminho difícil. A gente vê as bênçãos do Senhor, a gente vê a mão do Senhor, mas Deus não nos chamou para descansarmos. Deus nos chamou para lutarmos o bom combate do Senhor. E poder dizer como Paulo no fim da carreira, acabei a carreira, né? Mas guardei a fé, né? Guardei a fé, olha como Paulo fala, né? É maravilhoso estudar o livro de Hebreus, é maravilhoso estudar a Bíblia, é maravilhoso. Não tem palavras que possam expressar como nós estamos fazendo uma boa parte, né? Lendo a palavra, buscando a Deus. Muitos estão aí, ó, descansando, dormindo, que hoje é feriado, passeando. Nós estamos fazendo a boa parte, estudando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus, agradeço esse grupo, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas. Amém. Amém? Amém, amém. E assim, nos próximos capítulos a gente vai ver como que o juízo faz parte. E também Deus, como um pai, ele disciplina. Igual, não dá pra gente ter um filho e deixar ele fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Porque você sabe que depois vai ter uma consequência. E ele vai se tornar um filho depois que não vai ter um caráter. Então a disciplina faz parte de tipo, tecer, de lapidar um caráter. Então Deus, que é pai, também faz isso com a gente. A gente vai ver acho que é no 12, que fala que Deus disciplina os seus filhos. Então ele nos disciplina. Então ele não faz isso porque ele é um Deus ruim, um Deus carrasco. Não, ele faz porque ele ama tanto. Ele tem tanta misericórdia, ele tem tanto zelo. E ele não quer que você se perca pelos maus caminhos. Ele não quer que você fique imerso a trevas. Ele não quer que você fique com maldições na sua vida. Ele não quer que ele não se alegra com a morte de um filho em meio ao pecado. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Você acha que ele se alegra quando o filho morre? Que fica no meio do pecado? Não, de forma alguma. Então, ele faz todas essas coisas para nos amadurecer, para nos lapidar, para nos cuidar, para nos fortalecer. E quando a gente olha e muda essa visão, a gente vê até a tribulação como uma coisa boa. O juízo dele como uma coisa boa. Porque se está acontecendo um juízo, porque eu fiz alguma coisa de errado. Caso contrário, não teria acontecido. A gente está vendo isso em Jeremias. O tanto de coisa errada que eles fizeram que desagradava a Deus. E Deus mandava o profeta. Aí mandava outro profeta. E mandava falar de novo. E mandava avisar de novo. E ele faz a mesma coisa com a gente. A gente tá fazendo alguma coisa errada. Aí quando vem alguém e dá uma repreendida, a gente não gosta. Aí vem outro e fala alguma coisa. Aí a gente vai ler a palavra, parece que tá falando com a gente, tá dando ainda, ajusta isso daqui. E a gente não quer ouvir. Mas ele tá o tempo todo ali querendo falar com a gente. Olha, não faz isso. Se arrepende disso. Só que aí se a gente não quiser também, ele vai até o último. Aí chega uma hora que ele fala, então, agora é o juízo. Você não quis ouvir, agora é isso, é disciplina. É juízo. Então, passa por essa parte. Porque faz parte, ele tem que passar por isso. E isso vai trazer o quê? Amadurecimento para essa pessoa. Então, assim, é lindo quando você entende o caráter de Cristo, o caráter de Deus. E como que ele é um pai, e é zeloso, e é cuidadoso. E ele nos disciplina também. Ele traz o juízo, mas depois que ele já tentou avisar a gente um monte de vezes, mas a gente não quis ouvir. Aí, por isso que vai casar também com aquilo que a gente falou, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que não é assim sair intercedendo, orando por todo mundo. Não. Você tem que perguntar primeiro para Deus. Deus, é para orar por essa pessoa? Não. Então não ore. Por quê? Às vezes você tá orando por uma pessoa e essa pessoa, ela não quer mudar. Ela não quer sair do pecado. E você tá colocando a sua oração. Você tá entrando numa batalha que você não foi chamado para entrar. E vai ter sim retaliação. E aí, imagina,
a pessoa tá no juízo. Tipo, Deus como pai tá corrigindo aquela pessoa. E aí você vai intrometer pra pessoa pra acabar aquele juízo? Não, ele tem que passar porque ele precisa daquilo. Então, assim, entende a seriedade de ter realmente um relacionamento com Deus, de tudo perguntar pra Deus, consultar ele, ó, é pra fazer isso? Não. É pra orar? Não. É pra fazer o quê? Porque quando for pra orar, ele vai pedir. Eu não sei se você já tem testemunho disso, mas eu já tive. Quando eu tava num lugar e o Senhor falou assim, ora por fulano. Aí eu olhei pra pessoa e falei, gente, mas eu não conheço a pessoa. E eu fiquei assim, só assim, mas aí eu ficava assim, Senhor, mas é certeza aquela pessoa? É aquela pessoa? Eu só sei que eu não fui. Eu fiquei nisso, tipo, eu não conheço, não sei o quê. Ele levantou uma pessoa e a pessoa foi e orou por aquela exata pessoa que ele me pediu. Então, testificou que era pra eu orar pra aquela pessoa. E ele traz até o assunto. Quando você tá falando, orando, quando você ora alguma coisa, a pessoa fala, nossa, eu precisava, eu estava orando por isso. E testifica. E já teve outra vez que ele me pediu pra orar. E eu falei, tá, entendi, Senhor. É essa mesmo? Aí ele confirmou. Eu falei, então, beleza. Aí eu fui lá e orei. E tem hora que testifica, tem hora que não testifica. Mas, tipo assim, a coisa mais segura é estar conectado com ele e falar e fazer o que ele tá falando. Falou pra orar? Ora. Falou pra não orar? Não ora. Não vai enfiar em batalha que não é sua, porque vai ter retaliação. Aí depois você não sabe por que tá tendo retaliação. Que às vezes você entrou em guerra que não era pra entrar, que não era sua. A pessoa só tava passando por juízo. E aí depois que eu entendi isso, eu falei, tá, não vou sair orando por todo mundo. Entendi. Porque eu comecei a orar por um monte de gente e um monte de coisa começou a acontecer na minha vida. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Até eu ter esse discernimento, sabe? Então, assim, é muito importante. E é isso. Vamos fazer nossa oração pra gente finalizar. Pra vocês também poderem descansar, aproveitar, tomar um café, aproveitar o feriado de vocês. Já que vocês fizeram. Você quer fazer, Leilane? Ou eu faço? A Mayara deve estar com as crianças. A oração. Deixa eu ver, não tem pergunta aqui? Não. Então vamos lá. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um momento precioso desse, Pai. Obrigado por trazer discernimentos novos ao nosso coração, revelações novas ao nosso coração. Pai, que o Senhor derrame mais e mais, Pai, sobre cada uma das vidas das pessoas que estão aqui, Pai. Cada uma das pessoas que estão assistindo, ainda vão assistir, Pai, essa live. Que o Senhor derrame sobre elas, Pai, mais revelações, mais fome pela palavra. E que elas possam receber mais nos céus, Pai, revelações, Pai, discernimento, que elas saibam discernir os tempos, discernir o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, que elas cresçam, Pai, em relacionamento com o Senhor, em intimidade com o Senhor, porque a melhor coisa que a gente tem a fazer é buscar o Senhor de todo o coração, ter intimidade com o Senhor, porque o Senhor nos direciona, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos limpa, o Senhor molda o nosso caráter, o Senhor nos lapida, o Senhor nos amadurece. E só tem coisas boas em andar com o Senhor, em ter intimidade com o Senhor. A gente vive coisas sobrenaturais e a gente passa a entender o quão grande é o seu amor, o quão zeloso é o Senhor Pai. Um Pai que cuida, que zela, que ama, que avisa, que usa profeta, que usa palavra, que usa tudo para nos avisar, que antes de sofrer um juízo, o Senhor faz de tudo para que a gente seja avisado. E depois, se a gente não ouve, vem o juízo. E até o juízo, a gente tem que dar graça, glória a Deus, porque Ele está vindo para a gente amadurecer em uma coisa que a gente ainda não está maduro. E muitas das promessas a gente não acessou ainda e não está vivendo porque a gente não amadureceu o tanto que deveria. Porque enquanto a gente não for maduro, a gente não vai viver as promessas que o Senhor já mostrou que a gente tem. Mas para isso a gente tem que obedecer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que buscar cada vez mais estar conectado com o Senhor, Pai, e fazer o que te agrada, fazer o que o Senhor nos direciona. Confessar e se arrepender dos pecados que o Senhor colocar no nosso coração e limpar as nossas vestes. Que a gente tenha, assim, Pai, vestes limpas diante do Senhor, Pai. Vestes brancas de linho finíssimo. E que o nosso coração seja limpo, Pai, limpo. Que o Senhor nos ajude a tirar todo ódio, rancor, mágoa,
do nosso coração, Pai, que nada contamine o nosso coração, para que a gente possa, igual aquele versículo que fala que os limpos de coração verão a glória de Deus. Então, que a gente possa ver a sua glória, que a gente possa ver a sua face, Pai. E para isso que a gente tenha nossas vestes limpas e o nosso coração limpo, Pai. Que também os nossos lábios sejam tocados pelaquela brasa, igual Isaías. E que a nossa boca seja limpa, Pai. Para que não saia da nossa boca água amarga ou palavra inútil. Porque nossa palavra também fala que a gente vai ser julgado por toda palavra inútil que a gente falar. Então que palavras inúteis não saiam da nossa boca, mas que saiam só bênçãos e água doce, Pai. E palavras de bênção que edificam. E que a gente saiba também com clareza, quando o Senhor direcionar, ficar em silêncio. Porque nossa palavra também fala, até o tolo, quando fica em silêncio, se passa como sábio. Então que a gente possa se calar quando o Senhor pedir, quando o Espírito Santo tocar o nosso coração. E é isso que eu lhe peço, Pai, no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. E é isso! Amém. Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bom feriado para vocês. Um feriado maravilhoso para todas nós. Um fim de semana excelente, na presença do Altíssimo. Amém, amém. Para todos nós. Beijão para vocês, viu? Deus abençoe, queridas. Que maravilha. Que Deus enriqueça cada vez mais cada um de nós que estamos aqui. Porque, Amém. como a Leilane falou, escolhemos a boa parte. Ocupações não falta, fazer não falta. Mas a gente escolheu receber essa unção do Senhor neste momento. Deus abençoe. Verdade. Amém. Que momento precioso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Até amanhã, então. Amanhã é capítulo 11, combinado? Beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês do YouTube, do Instagram. Beijo grande pra vocês. Bom feriado. E amanhã a gente vai fazer capítulo 11. 11 de Abril, tá bom? Até amanhã.